Fala aí pessoal, tranquilo? Vamos continuar aqui então a nossa API de autenticação, né? A nossa série. E aí na última aula eu esqueci de mostrar para vocês, antes de finalizar o vídeo, o token aqui gerado no nosso banco. Então, depois que a gente gerou o token aqui, ele fica salvo aqui na nossa propriedade Access Token. Acho que eu não mostrei para vocês, mas enfim, tá aqui ele gerado. E aí agora, então, para a gente mostrar todo esse fluxo de autenticação pronto, a gente vai criar uma nova rota para a gente proteger ela com permite só acesso de usuários que passem um token válido, né? Então, se ele passar um token que não é do e-mail dele, ou ele gerar um token fake, a ideia é a gente barrar esse usuário nas rotas protegidas que a gente tem na nossa API, né? Justamente para a gente proteger elas. Então, vamos lá, né? Como que a gente faz isso? Aqui no API Gateway, a gente pode criar, então, a gente tem a nossa rota aqui de login e de sign up, e aí a gente vai querer criar uma nova rota. Eu vou criar uma rota, criar método não, né? Criar recurso para criar uma nova rota, e aí eu vou criar uma rota chamada accounts, que a gente vai fazer um get. Então, supondo que só quem está autenticado na nossa API pode listar as contas cadastradas no nosso sistema, tá bom? Então, vou criar aqui nosso recurso. Depois vou criar aqui um método get, já que a gente quer fazer uma listagem aí, né? Pegar informações da nossa API, a gente usa o método get. Vou ativar então a integração para a gente pegar os dados do event, como todos os outros lambdas, e aí a gente vai criar o nosso novo lambda aqui. Vou chamar ele de Authentication API Get Accounts e vou criar ele aqui. Bom, depois que a gente criou, então é só a gente pegar aqui o nome, jogar aqui, vinculamos então a rota com o nosso lambda. E agora como que a gente faz para proteger ela, né? Se a gente chamar até aqui num teste, primeiro vou implantar a nossa API, né? E vou chamar ela para a gente ver aqui. Aqui a nossa URL, que já está feita, inclusive já deixei preparado aqui. Não vou passar nenhum token, nem nada. Se a gente passar aqui então, ele vai dar aqui um 200 e o hello from lambda. Quando a gente cria um lambda, ele deixa esse código padrão, né? Então a gente não passou nenhum token e a nossa rota está desprotegida. Então como a gente faz para proteger agora ela? A gente vai vir aqui no nosso API Gateway. E aqui na nossa rota, pessoal, a gente consegue vir aqui, ó, clicar no método get que a gente quer proteger, vir em solicitação do método, e se a gente ver aqui, ó, a autorização está como known, então ela está desprotegida. A gente pode utilizar um AWS IAM para proteger ela, mas a gente vai fazer de uma forma diferente. Como que a gente faz então para proteger a nossa rota? Aqui na dash do API Gateway tem os autorizadores. Então os autorizadores, eles justamente servem para a gente controlar o acesso da API, né? Então a gente pode utilizar algum serviço da AWS, como o Cognito, que acho que pretendo gravar uma série de vídeos sobre eles mais para frente, tá bom? E também a gente pode utilizar com uma função lambda, que é o que a gente vai estar fazendo hoje. Então vou criar um novo autorizador e vou chamar ele de Authentication API Authorizer. Já está até aqui que eu estava fazendo um teste antes de gravar o vídeo. Então, só renomear aqui para ficar padronizado o nome. E aí a gente precisa criar um lambda que vai ter o código desse autorizador, né? Como que a gente vai fazer essa verificação de segurança? Então, para isso eu vou criar um novo lambda também, que vai ser esse lambda que vai proteger as nossas rotas, vai fazer a nossa verificação. Criar aqui de Authentication API -Authorizer. Criar aqui.
Bom, ele mostrou essas mensagens de erro porque eu tinha criado um lambda com o mesmo nome, acho que ficou em cache aqui, mas agora ele apagou tudo aqui. Então tá igual de vocês. Vamos lá. Então, o que vai acontecer? Agora a gente, antes de ir pro código, é só a gente passar aqui o nome e criar. Eu vou desabilitar o cache da autorização, a gente pode deixar o cache para alguma requisição, né, para algum token. Eu vou deixar desabilitado, pode deixar habilitado, tanto faz para o nosso treinamento aqui. Ele deu algum erro porque eu esqueci de preencher esse token aqui. Aqui a gente fala qual header da nossa requisição a gente vai receber esse token. Eu vou chamar o header de authorization. Então sempre que a gente precisar chamar uma rota que está com esse authorizer, a gente tem que passar o token num header chamado authorizer. Então criamos aqui o authorizer. Então tá aqui. É uma função authorizer do tipo função lambda, o nome da função que vai ser invocada quando esse authorizer ser chamado, token e o header, e a autorização não está em cache. Vou vir nos recursos, posso vir aqui no método get, a gente pode vir aqui vincular agora, não mostrou, deixa eu atualizar aqui a página. Agora sim ele apareceu aqui, autorizador de token, aqui o nosso authorizer. Então, agora o que a gente precisa fazer, pessoal? A gente precisa trabalhar nesse código aqui do nosso lambda para fazer a validação. E como a gente vai fazer a validação? Bom, a gente salva o token aqui que a gente gera para algum usuário na nossa tabela aqui TB Authentication, que a gente tem a chave primária que é o e-mail, né? E aqui o token de acesso. Então como a gente vai fazer? A gente vai aqui no nosso código pegar o token de autorização desse header, tá bom? Vai fazer um decrypt desse token, né? Como ele vem aqui nesse formato, se a gente vê aqui esse token, o que ele é, depois que a gente fazer o decode dele, a gente pode ver aqui que ele tem aqui a data que ele foi gerada e tem também aqui o e-mail, que é justamente o atributo que a gente utilizou para gerar lá na aula do sign up, tá bom? Ou do login, não me lembro agora. Mas enfim, aqui está a propriedade. A gente poderia inclusive incluir mais campos aqui, né? Para caso a gente precisar fazer alguma validação ou pegar algum atributo do usuário no token, a gente ter lá essa informação. Mas aqui só o e-mail basta para a gente. Então a gente vai fazer o decode desse token aqui, tá bom? E vai pegar esse e-mail, vai bater na nossa tabela do Dynamo para puxar o registro e vai ver se o token de acesso é igual ao token do header da requisição, porque ele pode gerar um token fake com e-mail válido da nossa API. E aí, se a validação for somente essa, se retorna uma conta, ele pode ter gerado um token por algum outro método, só ter colocado esse atributo e o token vai ser aprovado. Aqui não, a gente quer ver se o token de acesso é igual a esse token aqui, tá bom? Então, depois disso, que a gente recuperou a conta, validou, viu que o token de acesso é igual ao token que está no nosso banco, a gente tem que gerar uma política para permitir que esse nosso lambda aqui do authorizer invoque a nossa rota aqui do lambda aqui do getAccounts. Esse lambda aqui que a gente criou. Então é isso, a gente faz a validação, tá tudo certo, a gente cria uma política falando que o nosso authorizer pode invocar essa nossa rota aqui para aquele e-mail. E aí caso a validação falhe, a gente pode retornar um unauthorized para o usuário não conseguir acessar esse recurso que está protegido, tá bom? Então vamos lá. Da onde que eu peguei isso daqui, né? Para criar esse lambda. Eu tenho esse artigo aqui na própria AWS, na documentação do Amazon API Gateway. Ele explica aqui um pouco melhor se vocês quiserem ler todo o fluxo também. Enfim, ele ensina aqui algumas coisas de como fazer. Ele tem um código de exemplo aqui que a gente vai utilizar parte dele nessa aula, tá bom? Que é justamente para gerar essa política, que é um processo um pouco mais chato.
tem bastante coisa aqui, né? Então vamos lá. Antes de trabalhar na política, a gente vai fazer o quê? Então, eu vou logar aqui para vocês verem como vem o nosso event. E aí a gente vai pegar o nosso token. Só que como a gente pega o token, né? Vai vir no event e vai ter um campo authorization token. A gente não pega pelo nome daquele campo que a gente deu no API Gateway aqui no Authorizer. A gente não vai pegar no Authorization. O próprio Authorizer já identifica e seta nessa variável do evento pra gente. Authorization token. Faltou o N aqui. Beleza? Então é assim que a gente pega. Depois vou até logar aqui as informações que vem no event pra gente ver aqui o que vem. Então a gente pegou o token, agora a gente precisa fazer esse decode do token para conseguir pegar o e-mail e acessar a nossa tabela do Dynamo. Para fazer o decode do token, eu vou importar o layer daquela biblioteca do JSON Web Token que a gente criou na aula que a gente gera o token. Então, importar o layer aqui, que ele tem um método de fazer esse decode com base na nossa chave privada, né, no nosso secret. Bom, criamos aqui, e aí eu já vou criar uma pastinha aqui, adapters, que vai ser para o nosso JWT adapter. JWT adapter. Dentro dele aqui eu já vou criar a nossa classe. Ele vai receber um secret, que é a chave que ele vai utilizar para conseguir fazer o decode do token. Pegamos aqui, setamos na variável. E aí ele tem um método que é assíncrono. Vai ser o decrypt. E aí a gente vai passar o nosso token aqui para a gente fazer esse decrypt. E aí a gente tem que chamar o método verify da nossa biblioteca JSON Web Token. Então deixa eu importar ela aqui. JWT, vou chamar JSON Web Token. E aqui então a gente pega o nosso JWT. Aqui vai ser o decoded token. Vou chamar esse método de decode. Decoded token. E aí a gente vai chamar aqui então o nosso JWT. É o sign ou verify. Deixa eu ver aqui. É o verify, na verdade. O sign é para gerar. Então a gente passa o token e passa o nosso secret, que a gente vai pegar aqui do que vem no construtor pela variável de ambiente. Vai ser aquele mesmo secret que a gente utilizou para gerar o token. Se for um secret diferente, obviamente ele vai fazer o decode de uma forma diferente e não vai validar o nosso token. Então, a gente já criou tudo aqui. Agora vamos exportar essa classe. Beleza. Posso vir aqui no nosso index e importar ela. Bom, importamos aqui. Vou chamar de decoder nosso JWT adapter. E aí agora, então a gente pega aqui o nosso decoded token e chama nosso decoder.decode passando o token. Então aqui a gente vai ter um objeto na mesma estrutura dele aqui, né, desse payload. Então, agora a gente precisa pegar o e-mail que está aqui nesse decoded token, né?
E aí agora a gente vai fazer uma requisição lá para o nosso banco de dados, para o Dynamo, para puxar a conta que pertence esse e-mail. Então, para fazer isso, eu vou criar aqui o nosso repository. Como eu vou puxar pelo e-mail, dá pra gente reutilizar aquele lambda que ele já tem aquela lógica. Se eu não me engano, é no login. Aqui, load account by e-mail. Vou copiar tudo isso e só vou apagar esse método de update access token que a gente não vai utilizar aqui nesse nosso código. Então, aqui está tudo pronto, a gente já conseguiu reutilizar bastante código. Vou importar aqui o nosso Dynamo Authentication Repository. Boa. Vou instanciar ele aqui. Boa. E agora então a gente vai buscar a conta do usuário. Então, vamos dar um await, authentication repository load account by e-mail. Beleza? Depois que a gente carregou a conta, a gente precisa pegar aquele nosso campo access token aqui do account. Pegamos aqui o campo e agora o que a gente precisa fazer, né? A gente precisa ver se o token é igual a esse access token. Então, eu vou criar aqui isValidToken e vou ver se o token é igual ao access token. Se ele for um token válido, a gente vai gerar aquela política, senão a gente vai devolver o nosso unauthorized, tá bom? Vou até apagar aqui o código padrão do Lambda. Beleza? E como a gente gera essa política? Então, vou vir aqui na documentação, ele tem aqui uma função já para gerar essa política. Ela é um pouco mais complicada, então vou copiar aqui. Vocês podem acessar esse link, é só digitar API Gateway Use Lambda Authorizer, que aí já vai dar a página aí para vocês copiarem o código. Vou criar ela aqui mesmo, embaixo do nosso handler. Só vou transformar para uma arrow function e vou botar const no que puder ser const aqui, para a gente utilizar as coisas mais novas do JavaScript. E aí eu já explico esse código aqui para vocês, essa função. Bom, pessoal, o que essa função faz? A gente vai precisar gerar essa política para permitir ou não que esse e-mail acesse aquela nossa rota que a gente está protegendo. E aí a gente recebe 3 parâmetros aqui. O Principal ID, que é como se fosse um identificador de quem está invocando a rota, né? Então a gente pode utilizar o próprio e-mail do usuário. Aqui o Effect é a ação, né? Se a gente quer dar um allow ou um deny para essa política, né? Se a gente quer permitir ou não permitir que esse Principal ID acesse esse nosso recurso. E aí o último parâmetro, como eu falei agora, é o recurso que a gente vai estar querendo acessar, que justamente é o lambda do getAccounts aqui para o nosso caso, né? É o lambda que o nosso authorizer vai invocar, enfim, a nossa rota protegida, né? A gente pode vincular o mesmo authorizer para diversas rotas, né, da nossa API.
e aí a gente passa só o recurso que vai identificar essa rota, né? E aí aqui no event vem um atributo falando qual rota esse authorizer está vinculado, né? Para a gente conseguir gerar essa política dinamicamente para N rotas. Então, o que a gente faz com essa função aqui? No Lambda, pessoal, a gente não chegou a precisar utilizar esses caras aqui, mas por padrão ele também recebe um context e uma callback. Esse context vem algumas informações de contexto, né, de quem invocou o nosso Lambda e algumas informações a gente não vai precisar estar utilizando aí. E o terceiro parâmetro é a callback, que é justamente uma callback para a gente passar esse generate policy aqui, que a gente vai gerar a política e vai devolver essa política para ele, e aí ele vai permitir que a gente invoque o nosso Lambda ou não. Então a gente pode utilizar callback para fazer esse middleware entre a nossa API e a nossa rota protegida. Então vamos lá. A gente precisa então chamar a nossa callback aqui, que é ela que a gente vai estar utilizando. E ele dá até um exemplo aqui na documentação. O primeiro parâmetro é null, se eu não me engano. E o segundo é o generate policy. Aqui a gente vai passar o e-mail. E aqui a gente vai passar que a gente quer permitir, né, como é um token válido, a gente quer permitir que esse principal ID acesse o nosso recurso aqui do getAccounts. Ao invés de digitar o getAccounts aqui, eu vou mostrar para vocês como a gente pega isso aqui dinamicamente, para esse authorizer ficar genérico, não só para essa nossa rota, e sim para qualquer rota que a gente vincular esse authorizer. Então, antes de concluir esse código aqui, eu vou até comentar ele. Eu vou invocar esse lambda aí do getAccounts, e aí a gente vai ver esse event aqui, o que vem, para saber o que buscar. Então, aqui a gente já associou, né? Acho que só faltou a gente implantar a nossa API depois que a gente criou o autenticador. Provavelmente a gente vai receber uma resposta de 15 porque o authorizer vai quebrar, mas não tem problema, a gente só quer ver o log. Ele deu um unauthorized, perfeito. Na verdade, perfeito não, porque acho que ele nem chegou a invocar o nosso lambda. Porque como o authorization não está preenchido, ele nem chega a invocar o nosso authorizer. Então a gente tem que passar aqui alguma coisa para ele ser invocado e quebrar. Pronto, agora sim. Então, como a gente definiu aqui no nosso autorizador que o token vai vir no método header, né, no método header vai vir no header authorization, a gente tem que passar aqui o authorization e o token aqui. Então, aqui quebrou, justamente porque a gente só quer ver o log. Para ver o log é só vir aqui em monitor, visualizar os logs. Então aqui, se a gente ver, ó, a gente tem aqui o tipo do autorizador, né, que é o token, e a gente tem esse método ARN, que é justamente a rota que a gente quer invocar. Então seria aqui, ó, o getAccounts. Se esse autorizador tivesse sido vinculado a um accounts/id, por exemplo, aqui no método ARN chegaria essa outra rota. Então, por isso que eu vou pegar por esse método ARN ao invés de setar essa string aqui diretamente no código. Então, a gente pega aqui desse método ARN, event, ponto. Vou descomentar aqui, nem precisava ter comentado. E eu acho que é isso, vamos até checar aqui na documentação. Isso, que a gente passa o principal ID, se a gente está dando um allo ou um deny, e o event e o método ARN aqui, beleza? Então aqui está tranquilo.
E caso não seja um token válido, a gente vai passar um unauthorized para ele retornar essa callback com unauthorized para o nosso API Gateway. Beleza? Então, acho que a gente já pode... antes de fazer o deploy eu vou explicar essa parte aqui da função que faltou explicar um pouco melhor, né? Então, expliquei os parâmetros, né? E aí o que ele faz aqui? Ele cria esse auth response, que vai ser o nosso objeto principal que a gente vai retornar aqui no final da função. A gente associa aqui um principal ID e fala qual é esse principal ID. No nosso caso é o e-mail. Então a gente está falando que o principal ID é o e-mail. Aqui é só uma verificação para ter certeza que esses dois parâmetros foram passados para o código não quebrar. E aí a gente cria primeiro um código de política, né, um documento de política, e depois a gente cria uma primeira declaração, uma primeira política, né? Então, aqui a gente passa a versão desse policy document, que é aqui a própria AWS fala a versão, né, naquele código, e aqui ele tem um array de statement. Então, aqui mais para baixo a gente cria o nosso primeiro statement, primeiro e único, né? A gente só vai precisar de um statement. Então a gente cria aqui esse statement 1, e aí a gente cria aqui o action, que a gente quer executar, né, a nossa API, né, permitir que o nosso authorizer invoque esse método de ARN aqui. O efeito, né, disso, o effect, que é justamente esse allow, e o resource, que é justamente aqui aquele ID, né, que identifica a nossa rota, né, o nosso lambda que a gente quer invocar. Então a gente está falando aqui, essa primeira política que a gente aprova a invocação desse recurso aqui, né? E aí a gente seta aqui no nosso policy document, aqui no primeiro elemento do array, esse statement. Então, depois disso a gente associa aqui no auth response esse policy document e tá pronto. Aqui a gente pode inclusive também passar informações adicionais de contexto. Como assim? Então, aqui a gente consegue fazer o decode do token e passar o e-mail. Se lá no get accounts a gente precisar desse e-mail, mas para não ter que fazer o decode lá naquele nosso lambda também, a gente precisa identificar algum atributo que a gente está fazendo o decode aqui no authorizer, a gente pode setar ele aqui no nosso context, e aí a gente consegue acessar lá no nosso próximo lambda do get accounts, identificar quem invocou a rota, ou se for uma rota que tem um comportamento diferente, caso seja um administrador ou um usuário comum, né? Se tivesse um atributo role aqui, né, e uma string admin ou user, enfim, lá no nosso lambda que for invocado, ele tomar a decisão do que ele faz de acordo com a role, a gente consegue fazer esse tipo de coisa. Aqui a gente não vai precisar desse tipo de coisa. Então vou até apagar. E a gente tem o principal ID aqui que já está setado o e-mail. Lá no outro lambda a gente vai conseguir saber que e-mail invocou a nossa rota por esse atributo, porque ele passa esse principal ID para o lambda que vai ser invocado pelo nosso authorizer. Então, aqui está feito, né, a nossa função que gera a política, e aqui o código está feito também. Então, só faltou a gente passar aqui para o nosso JWT Adapter justamente o secret aqui, né, que vai fazer o decode do token. Então vamos passar o secret. Só a gente editar aqui a variável de ambiente. Vou chamar de JWT secret. E aí, lembrando de novo, a gente precisa passar o mesmo secret que a gente utilizou para gerar o token. Então eu vim aqui na nossa função de login, vim aqui nas variáveis de ambiente, a gente criou esse secret aqui. Lembrando, não usei esse valor para produção. Salvou. Agora é só vir aqui no nosso código. E aí a gente passa aqui process.env
JWT secret. Beleza. Aqui então a gente já vai ser autenticado ou não, de acordo se a gente passar um token válido ou não. Caso o nosso código quebre em algum momento, porque às vezes o usuário passou um token inválido ou ele gerou um token fake, eu vou dar uma resposta de unauthorized também padrão aqui. Só vou indentar o código e vou copiar essa linha da callback aqui também para unauthorized. Beleza. Vou dar o deploy aqui. Então vamos testar se a gente fez tudo certo ou se a gente errou em alguma coisa. Então vou passar um token fake aqui, unauthorized, como a gente queria. Vou gerar um token aqui para nossa conta. Tá um pouco lenta essa rota, mas a gente poderia debugar ela para tentar aumentar a performance dela, mas não é o intuito do treinamento, então fica assim mesmo. E agora a gente vai invocar com um token válido. Deu erro de unauthorized, provavelmente foi porque o try-catch quebrou, o código quebrou e caiu lá no nosso catch do try-catch. Então vamos ver o que aconteceu. Eu não sei se eu loguei o erro, né? Acho que não loguei o erro. Vou logar aqui para a gente conseguir ver também o que causou a quebra. Deixa eu ver se ele já loga aqui o erro. Não. Vou chamar de novo a rota para invocar. Aqui a gente tomou um erro de access denied. A gente não tá... Ah, tá. Foi o erro de permissão que eu esqueci aqui de passar na role do Lambda para ele conseguir acessar o nosso Dynamo igual a gente fez nas outras aulas. Então vou vir aqui na role. Adicionar política. Vou pegar aquela mesma política que a gente estava utilizando nos outros vídeos. Anexar a política de a gente ter acesso total ao nosso Dynamo. E agora, ou é pra gente tomar um erro diferente, ou é pra dar certo. Agora deu certo. Então, como a gente gerou um token válido, ele deu aqui um hello from Lambda. Se a gente passar aqui, modificar algum caractere do nosso Lambda, trocar o A para um X, unauthorized, como a gente queria. Então aqui a gente tem a garantia de que só o usuário... eu errei aqui. É XA? Não. Acho que eu esqueci de apagar o X e botei só lá no final, né? Pronto. Aqui deu certinho. Então tá protegida a rota e aqui já tem um retorno lá do getAccounts. Então vamos trabalhar nesse lambda getAccount só para ele ficar certinho. E a gente vê todo o fluxo do nosso treinamento funcionando. Aqui então o que a gente vai precisar? A gente vai precisar do nosso controller. A gente vai ter o nosso repositories e o nosso service, igual às outras estruturas que a gente fez para todas as rotas. Eu vou inclusive copiar aqui, pode ser na de login. Vou copiar aqui o nosso index, que pode ser igual para todos. A gente só tem que chamar aqui o getAccounts controller. Eu já vou importar aqui o controller que a gente vai criar. getAccounts controller vai estar em require controllers
get accounts controller. E já vou criar ele aqui. Vai ser um controller bem simples, né? Já que a gente não tem muita lógica aqui, é só a gente fazer um scan no nosso banco. Vou copiar aqui também esse login controller, só vou editar aqui. Aqui vai ser um get accounts service. Aqui vai ser o get accounts controller, que a gente vai receber a requisição. A gente não vai precisar fazer nenhuma validação, já que o authorizer é a única validação que a gente faz para essa rota aqui. A gente vai chamar o nosso lambda para recuperar os accounts. A gente vai chamar o get accounts. Vou chamar o método get. E aí a gente não vai precisar passar nenhum parâmetro. E aí, vou fazer duas verificações. Se a gente receber um accounts.length for 0, significa que a gente não tem nenhuma conta para exibir, né? A nossa informação aqui do banco tá a nossa tabela do banco está vazia. Então, para esses casos, a gente retorna o status code de 204, que é no content e o body null, já que a gente não tem nenhum conteúdo para mostrar. Caso contrário, é só a gente dar um status code 200 e passar as nossas contas. Beleza. Exportar aqui certinho. Boa. Aqui o nosso controller está feito. Vou criar aqui o nosso get accounts service. Também vai ter pouco código aqui. Vai ser só um proxy para o nosso repositor, basicamente. A gente vai receber um Authentication Repository, que é o repository que contém as nossas informações. Aqui vai ser o método get. A gente não precisa de nenhum parâmetro. A gente vai pegar aqui o get accounts. Não precisa passar nenhum parâmetro. E vai retornar esse accounts. Tá bom? E aqui eu vou exportar o nosso serviço. Acho que é isso. A indentação está um pouco estranha aqui. Como a gente só recebe um parâmetro, eu vou fazer tudo em uma linha só. Vou deixar assim mesmo. E agora aqui a gente cria o nosso arquivo do Dynamo Authentication Repository.js. Então aqui a gente pode copiar aqui um repository. E aqui vai ter o método get accounts. E aqui a gente não precisa de nenhum parâmetro. A gente só precisa passar um table name, porque como a gente vai recuperar todas as contas, a gente vai estar utilizando um scan. Na verdade, como a gente tem o atributo password aqui e o access token, eu não vou querer retornar esses dois atributos, só vou querer retornar o e-mail e o nome dos nossos usuários. Aquelas duas informações já são informações mais sensíveis, não vou retornar. Como que a gente faz aqui? A gente tem uma propriedade que é o project expression, que a gente fala quais atributos a gente quer. Eu não lembro exatamente como que passa, eu vou olhar na documentação aqui. Aqui na própria documentação do Dynamo.
acho que a gente só passa aqui por vírgula mesmo. Então vai ser o e-mail e o nome. Bom, acho que é assim. Aqui, como é um scan, ele vem em itens, se eu não me engano. E aqui, se não tiver dados no nosso banco, eu lembro se ele retorna undefined ou se ele retorna um próprio array vazio. Eu vou, por padrão, aqui fazer uma validação para padronizar, já que eu não lembro. Então, eu vou ver se o result.items tem aqui, né? Existe. Criar aqui um accounts. Pegar esse result items. Esse items.length for diferente de 0, a gente vai retornar então result.items, se não, a gente vai retornar um array vazio. Fiz isso aqui justamente porque eu não lembro se ele retorna undefined ou se ele retorna um array vazio, então para garantir que o nosso código não quebre, eu fiz esse ternário aqui. Bom, agora é só a gente importar aqui o resto. Vamos pegar aqui em service, get accounts, service, e aqui vai ser o do repositories, Dynamo Authentication Repository, que a gente vai pegar o get accounts service, vai ser um new get account service, e aí eu já vou passar ele aqui no nosso construtor. Fiz errado aqui, né? Tem que ser assim, new aqui, e aqui o get accounts controller, que vai ser o authentication repository, vai ser o nosso new Dynamo Authentication Repository. Passamos aqui, beleza? E aí acho que tá tudo certo. A gente só tem que modificar a política aqui também para não tomar aquele mesmo erro. Então vou vir aqui na configuração. Que é anexar política. Aqui. Não. Aqui embaixo. Pronto. Anexamos. E agora eu vou invocar a rota para ver se a gente já recupera ou se... Boa. Não deu certo o nosso Project Expression aqui, pessoal. Ele retornou o password e o access token. Mas enfim, deixa eu ver se eu conserto aqui. Tem um jeito de ver aqui também. Não, por aqui não. Não lembro se é Project Expression Values. Node. Projection. Eu só escrevi project, eu acho.
faltou aqui o nome certo. Agora se a gente invocar aqui certinho, deu algum erro. Vamos ver aqui no log se a gente acha rápido. Aqui é a última invocação. Ah, tá. Então, lembra que tem aqueles... Igual eu fiz na aula de inserir o item no Dynamo, tem alguns atributos, tem algumas palavras-chave que são do próprio Dynamo. O name é um deles. Então a gente precisa passar com aquele expression attribute names para ele não dar conflito com o próprio Dynamo. Então a gente passa aqui passar um name, que vai ser o name. E aí se a gente passar assim, é para resolver. Boa, agora sim a gente está retornando o e-mail e o nome apenas, beleza? Então, concluímos aí a API, pessoal. De novo, se a gente passar um token válido aqui, a gente toma no Authorized e aí o nosso fluxo de cadastro, login e recuperar as contas, né, com a rota protegida com o autorizador, tá feito. E aí, se vocês precisarem adaptar para o cenário de vocês, fiquem à vontade aí para reaproveitar o código, fechou? Valeu, pessoal, obrigado aí por assistirem essa primeira série e até a próxima.